Agora nós vamos começar a fazer o exercício 5. Bom, falando um pouquinho mais sobre como devemos fazer o exercício, a primeira coisa que a gente tem que identificar e fazer nesse exercício é formar o triângulo, que seriam juntando os pontos C, O e P. Assim a gente teria o triângulo que a gente usaria como base para fazer o exercício. Após isso, outra coisa que a gente deve fazer é achar os ângulos de 90 graus para formar o triângulo certinho, já que um triângulo retângulo ele precisa de um ângulo de 90 graus. Então, como a gente pode ver na figura, a gente pode formar o ângulo de 90 graus em dois lugares, no ponto C e no ponto D. Ambos a gente pode formar ângulos de 90 graus, juntando eles, fazendo uma linha com a reta R. Bom, agora que a gente já tem os ângulos de 90 graus, a gente pode identificar uma coisa, que a gente pode criar dois triângulos nessa figura. A gente pode criar um triângulo que junta o ponto D com o ponto O, e assim a gente faz a base dele, e a partir desse triângulo a gente também pode criar um outro. Então, para a gente fazer esse exercício, a gente vai fazer uma semelhança de triângulos, já que a partir do momento que a gente cria esse outro triângulo, ele vai ter as mesmas dimensões, ou seja, ele vai ter o mesmo ângulo que esse outro triângulo. Então, a gente vai encontrar o seno de alfa desses dois. E para a gente fazer o seno de alfa, a gente precisaria da hipotenusa. E a gente consegue encontrar a hipotenusa desse triângulo maior, ou seja, que seria a soma das dois raios. Como vocês podem ver na figura, se a gente somar os dois raios, dá para a gente fazer a hipotenusa desse triângulo. Então, 8 mais 3, que seria 8 o raio do círculo C, e 3 o raio do círculo D, daria 11. Então, a hipotenusa seria 11. Então, a gente já sabe que o seno de alfa é igual a x dividido por 11. Bom, agora que a gente já sabe a hipotenusa, falta apenas uma coisa para a gente terminar esse cálculo. E o que seria? Seria o cateto oposto. Se a gente observar bem essa figura, dá para a gente perceber uma coisa. A distância da reta do ponto D para a reta R é igual ao raio. É igual ao raio do círculo D, que seria 3. E isso também se aplica ao ponto C. Então, a distância da reta R para o ponto C seria igual ao raio do círculo C, que seria 8. E para a gente achar o cateto oposto desse triângulo maior, a gente teria que fazer 8 menos 3, porque